Avivamento. Jesus tem que vir. Vejam a outra menininha de verde. O verdadeiro balé. O balé celestial. Os primeiros passinhos de toda a sua vida. O profeta do Senhor não suporta quando ele olha para esta criancinha de verde. Ele chora. O grande profeta do Senhor chorou. O grande profeta do Senhor chorou quando viu este balé celestial dos pequeninos do Senhor. É um verdadeiro balé celestial. Olha isto! Devagar, devagar! Devagar, devagar! Ele está aprendendo a estabilizar. Foi como a bebê Liliane. Depois do segundo dia ela ficou estável. Eu preciso de Jesus. Eu amo Jesus. Todos eles estão andando até hoje. Deixa lá no fundo. Eles estão vindo com pressa. Olha aquilo. Os milagres da Bíblia. Olha isso. Olha. Este foi um dia histórico. 27 de agosto de 2020 e 2016. O dia da visitação instantânea. O dia quando o poderoso profeta do Senhor pensou que a igreja ia ser arrebatada. Quando ele viu a grande mobilização, o Espírito Santo se movendo e as pessoas jogando as roupas para cima. Ele pensou que eram pessoas subindo para o céu. Mesmo o menino de blusa vermelha que está sentado, ele andou e está andando até hoje.
Aleluia! Aleluia! E os milagres romperam em toda a reunião e as pessoas enlouqueceram. Olha isso, olha isso! Olha, olha isso! Olha lá, olha lá! Olha lá! Nessa hora, eles pensaram que o arrebatamento iria acontecer. Foi profetizado que haveria uma visitação instantânea, assim como o mais poderoso profeta do Senhor havia profetizado. Aconteceu uma visitação instantânea. O Espírito Santo foi derramado de uma forma tremenda. A nuvem da glória de Deus cobriu todo aquele lugar. Esta é a visitação instantânea, uma explosão de milagres. Neste momento, os profetas do Senhor pensaram que o arrebatamento iria acontecer. Nunca ninguém viu algo como isso. Esta é a visitação instantânea. O Senhor disse que viria, que haveria uma visitação instantânea e de fato aconteceu. Avivamento! O Senhor tinha mostrado que iria levantar muitos aleijados e que os profetas do Senhor iriam andar com muitos aleijados. Muitos aleijados levantaram e andaram. Avivamento! Milagres! E que haveria uma visitação instantânea. Uma visitação repentina. Avivamento! Elias está andando na terra. O profeta de Israel está andando na terra. E todas as nações da terra e Israel ouçam. Elias está na terra, preparando a igreja dos gentios e já abalando esta terra com os juízos do Cordeiro de Deus, anunciando que o tempo da graça está acabando, que o Senhor vai levar a sua igreja e então sobrevirá ao grande e terrível dia do Senhor, como foi anunciado desde o princípio. E então a redenção de Israel. Olhos cegos abriram. And then you'll see the blind man. Então você vê o homem You cego. see the blind. There you go now. Você vê aqueles He olhos appears cegos. and he's seeing light for the first Ele time. And aparece pointing at e ele light. está vendo a luz pela primeira vez e ele está apontando para a luz. He is pointing at light. Ele está apontando para a luz. Blind eyes also just opened. A very dreadful hour Olhos in the church. cegos abriram uma hora muito temida na igreja. A
grande e poderosa visitação trouxe Very mighty. tremendas Kuu curas. kabisa. Muito Very poderoso. Kuu kabisa, kabisa. Muito Very mighty, blessed poderoso. people. Kuu Muito kabisa, watu poderoso, wabarikiwa. povo And we are still in the abençoado. big revival meeting. Na tuko bado E katika ainda mkutano estamos mkubwa na kabisa grande uvuvio. reunião Even de the senior avivamento. archbishop is still here. Hata O askofu mkuu arcebispo bado yuko sênior hapa. ainda está Together aqui, with the senior bishops that have come, juntamente the church com leadership os that is here. bispos sêniores, a liderança da igreja que veio aqui, está aqui. The senior archbishop emeritus is still here. O arcebispo emeritus está aqui. Professor Edans Onjoro. Professor Edan Profe- Sajoro. And then we Professor also have Edans the general Onjoro. overseer, Amos Wandera, is still Também here. temos o supervisor geral, Amos Bandeira, que ainda está aqui. They are there. Wako pale. Eles They are estão still lá. here. Mheshimiwa Kabingu, General Eles ainda Chaka. estão aqui. Moshimiwa Moses Tangara, Kabingo, Dr. JJ, General Ivan Chaga, Zadero Moses is over Tangara, JJ, Borwinge. Tunaweza kuona hata Borwinge. wote, hata naibu askofu mkuu wa Ruingi. Wote wako pale, the senior Arwinge. bishops. Wote wako pale, maaskofu wa... People, turn with me to the book of 1 Peter. Hivyo basi Abram watu wabarikiwa, comigo no geukeni livro de pamoja nami kwenye 1 kitabu cha Pedro. Petro wa kwanza. 1 Peter chapter 3. Petro wa kwanza sura ya 1 tatu, Pedro, capítulo Verse 3, 22. mstari wa versículo 22. We are still 22. talking about the kingdom of Ainda heaven. estamos falando a respeito do The reino kingdom dos of céus. God Almighty inside O heaven. reino do Deus Todo-Poderoso dentro The dos place where céus. everybody would want to go O to. lugar para onde todos querem ir. Good morning, China. Habari Bom ya asubuhi dia, wa China. China. And good evening, the United States and Canada and Boa those noite, countries. os Estados Unidos, Canadá e aqueles países. Here we serve all the time zones. Hapa tutumikia Aqui majira nós yote ya servimos saa. todos Because time os is fusos over. horários, porque o tempo And the acabou. Messiah is coming. Na E Masia o Messias yuaja. está And so now, vindo. blessed people, Então agora, povo still abençoado, talking about heaven Bado ainda tukizungumza falando a kuhusu mbingu, and respeito do céu contrasting it with hell. na e fazendo um contraste do jehanamu, That you céu may com be o able to make a inferno, sound decision during this para que life. você possa fazer uma decisão séria a respeito. Heaven, the ainda Lord nessa says, is the vida. kingdom of glory, the dwelling of God. O céu, o Senhor diz que é o reino da glória, a habitação And the de Lord is helping Deus. the church that she may E o Senhor prepare in está holiness. ajudando a igreja para que ela possa se preparar em santidade. 1 Peter chapter 3:22 says the following about 1 heaven. We can Pedro, begin from capítulo 21. 3. Vamos começar no 21, 1 Pedro 3, 21. And this water symbolizes baptism E esta água agora simboliza o that now batismo, washes you also. que agora também os Not the lava. removal of dirt from your bodies, from the body, Não a remoção da sujeira do but corpo, the pledge of a clear conscience towards God. mas o compromisso de uma boa It consciência saves you diante de by Deus, the resurrection of Jesus Christ. que salva vocês pela ressurreição de Jesus Cristo. E agora ouça o Who versículo has 22. gone into heaven Que subiu ao and is céu at God's right hand e está à direita de with Deus, angels com os anjos, authorities, autoridades e in poderes submission to Him. submissos So when a you go Ele. to heaven, you are going to meet Então, Him quando there. você vai para o céu, você vai encontrá-lo lá. That is where Jesus Himself is. É lá onde o próprio Those of you Senhor that long Jesus to está. go to heaven, Aqueles de vocês que and I anseiam, know that desejam everybody ir would para o want to céu, go to heaven. e eu sei que todos gostariam de ir para o The céu. book of Hebrews chapter 12 verse 2 No says, livro de Hebreus 12, 2, ele diz, turn with me there, abram comigo that lá, fixing our eyes on Jesus, mas fitando os the nossos pioneer olhos and em Jesus, perfecter of faith, o autor e o consumador da for the nossa joy fé, set before Him, pela alegria que lhe He fora endured the proposta, cross, ele suportou a cruz, and desprezando a sat down vergonha da at the cruz, right hand of the throne of God Yahweh. e assentou-se à direita do trono de And Deus, so he's saying, Yahweh. consider Him who Então ele, endured está such diz, opposition então ele from diz, sinners, considerai, pois, aquele que suportou tal oposição dos so that pecadores you may not grow weary and contra lose si heart. mesmo, para que vocês não se cansem But he's nem saying he has sat desanimem. down at the right hand of God the Father, His throne. Mas ele diz que agora ele está sentado à direita de Deus Pai, no seu And so when you trono. go to heaven, you're going to meet Jesus. Então, quando você vai ao céu, você vai encontrar And so just Jesus. the awe and the wonder Então, of sitting there, simplesmente o being in the espanto presence e
of E the a Lord. maravilha de sentar-se lá e estar na The presença do wonder of Senhor. going there and being in the A presence maravilha of de ir Jesus. lá Maajabu e ya estar kwenda na huko na kuwa katika presença uwepo wa de Yesu. Jesus. That alone should spur you up and Somente isso motivate you já enough deve te inspirar e te motivar o suficiente to choose a holy living here that you may enter on that day. para peke yake você ya kupasa escolher kukuta- uma vida Exploring on santa heaven, aqui that you may para que get você impetus possa and entrar motivation naquele to dia, pursue the explorando kingdom o of heaven céu, in para how que you live você here. possa Bali receber tunaangazia mbingu ili motivação kwamba para mkapate buscar o kuchochewa reino na dos mkapate céus, kuhimizwa então kwa mudar ajili ya a kuishi forma maisha como você matakatifu vive hapa aqui. duniani. It says Hebrews 9:24. Anasema kwenye Ele kitabu diz, cha Waebrania Hebreus 9:24, For Christ did not 9:24, enter a sanctuary made with human hands, kwa maana Kristo pois hakuingia kwenye Cristo não patakatifu entrou em palipofanywa kwa mikono ya santuário feito wanadamu, por that was mãos de only a homens, copy of the true one. ambayo ni mfano que era wa kile apenas kilicho uma halisi. cópia do Entered verdadeiro. heaven itself. Yeye Ele aliingia mbinguni entrou no penyewe Now to próprio appear for us céu in God's presence. ili sasa para apate agora kuonekana se mbele za Mungu kwa apresentar ajili por yetu. That is nós what Daniel diante saw. de Isso ndicho Deus. Daniel aliona. Foi isso That que he Daniel appeared. viu, ya kwamba que ele alitokea Then he was apareceu. led into the presence of the Most High, Então of the ele foi Ancient of Days. conduzido até a presença do Altíssimo, do Ancião de Dias. So one of the key motivating factors for you to be Então, able dos to readjust fatores your chaves life, de recalibrate your lives on the motivação earth para for the vocês kingdom of God ajustarem e is the fact calibrarem that as suas in heaven vidas you na will terra meet agora Jesus, para o the one reino that de died Deus, for you on the é que cross, no the céu blessed vocês Messiah, vão our Lord and encontrar Savior. Jesus, aquele que morreu por vocês na cruz, o nosso abençoado Mkiwa Messias. hapa duniani ni ya kwamba mtakapofika mbinguni mtakutana na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mwokozi mbarikiwa. Hallelujah. Haleluya. And he Aleluia. says, Na E anasema ele It will be diz face to face with the Messiah, your que Savior, você your estará Lord. Can you imagine face what a that will feel face on com o that day? Messias, nosso Salvador, nosso Senhor. Você pode imaginar o que você sentirá naquele dia? itakuwa namna gani? And it will not be like you should be afraid. Will he really like me? E não No. será It como won't be like that. você He is estivesse not com like medo. humans Será que ele that vai can gostar like de you mim? or not. Não será assim como os humanos que você gosta ou não gosta. He has Não. already loved you and died for you. Ele já amou você, já And his morreu por love is você. holy and perfect. Na upendo E wake o ni amor mtakatifu dele na é And perfeito, eternal. é santo e And when you perfeito get e into his eterno. presence, you'll just feel E quando some você comfort and entra joy, na and the tears presença that will dele, flow will be like a você river. sente conforto, You'll be shocked. alegria, You'll say, e as "You suas cannot lágrimas believe vão you never fluir knew e correr this." como um All this rio. love. Você vai ficar em choque e vai dizer, eu nunca pensei que eu fosse viver para viver isso. kabisa na machozi ambayo yatatiririka itakuwa kama mito miwili ya furaha kabisa. Mukitafakari, mukijiuliza, wao, kwani upendo ilikuwa kali na kubwa kiasi hii ambapo hatukujua miaka hizo zote tukacheza pale chini na maisha bila kujua ya kwamba kuna upendo kuu sana hapa juu bidi yetu. Mukitafakari So you will be afraid, you will be shocked. How Então, come all these você years vai down there ficar on the earth, I chocado. did not know Como that é he loved me this possível much? que nestes anos todos lá embaixo na terra eu nunca pensei, nunca entendi que ele me amava Hebrews tanto chapter 12 assim. verse 22. Kitabu cha Waebrania sura ya Hebreus 12, 12, 22. 22, Still talking about ainda falando a respeito do céu, heaven, bado tuzungumza kuhusu mbingu that we may move on to the next discussion para que after this. possamos nos mover para a próxima discussão depois But you disso. have come to the Mount Zion, lakini ninyi mmekuja Versículo katika mlima 22, Sayuni, mas chegastes ao monte Sião, a cidade do the Deus heavenly vivo, Jerusalem. Yerusalemu a ya Jerusalém In that celestial. Jerusalem, there is no threat from terrorists. or some people Naquela want that Jerusalém land, não tem whatever. The ameaça way de you see with the terroristas present ou que alguém earthly vem Jerusalem. brigar pela terra. Não, nada parecido com o que você vê na Jerusalém da terra. Que você vai ficar com medo de que alguém vai roubar a sua terra, que alguém vai reclamar a sua terra, alguma religião. Ou você vai temer que alguns terroristas ponham bombas nos ônibus. Hallelujah. Aleluia, não. Safety, perfect peace.
peace. Ele diz segurança total, paz perfeita, alegria excelente. É este céu que eu estou te pedindo para escolher hoje, porque te foi dito que se você for para o inferno será tormento eterno. Deixe-me ir primeiro, deixe-me trazer vocês primeiro ao inferno. Pode imaginar fazer uma declaração dela. Deixe-me ir ao inferno, levar vocês lá no inferno para vocês verem. Então, vamos ao inferno. No livro do Apocalipse, capítulo 20. ili kwamba nimewapeleke jehanamu, ili kwamba mpate kuona jehanamu inafanana namna gani, alafu mpate kuchagua uamuzi wenu kati ya jehanamu na mbinguni. Revelation 14:9-11 it says. Kitabu cha Ufunuo sura ya 14 Apocalipse 14 do 9 ao 11 ele diz. Again, Revelation 14, I'm reading Novamente, verses 9 to 11. Apocalipse 14, eu vou ler os versículos do 9 ao 11. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, ele também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Jesus quase abandonou esse cálice e ele clamou ao Pai. Ele disse: Pai, se for a tua vontade, afasta de mim esse cálice. Então ele continua dizendo: e eles serão atormentados com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Não haverá nenhum dia de descanso nem noite para aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Or anyone who receives the mark of the beast, the mark of his name. Ou para quem recebe a marca do nome da besta. Então, este é o contraste entre o céu que eu estou dizendo para vocês escolherem e o inferno absoluto. Esta é a diferença entre o céu e o inferno. E é por isso que a escolha pela santidade e pela justiça nesta vida tem que ser uma escolha óbvia. Uma escolha óbvia neste tempo. A escolha da justiça não é algo do qual você tem que ser convencido. É por isso que nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Ele diz: mas vós chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Vocês chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. Então você pode imaginar a adoração cheia de júbilo, o avivamento de júbilo que vai acontecer no céu. Então ele continua no versículo 23 de Hebreus 12. Chegastes à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês todos que receberam Jesus, o nome de vocês foi escrito no livro da vida do Cordeiro, o registro do céu, a lista dos cidadãos do céu. Não por causa de qualquer coisa grande que você fez, mas estritamente porque Jesus morreu por você na cruz e ressuscitou por você. E você, pelo espanto e pelo tremor,
amazing grace come on the way que and die como for you. que esta graça tão maravilhosa, a ponto dele vir e morrer The por king você, to die for you. Mfalme afe o kwa rei, ajili que o yenu. rei Out of viesse that, you morrer chose por to honor você. him and his Só death por for isso you você by tem que walking a holy escolher and honrá-lo righteous life. e a morte dele por vocês para escolher viver uma vida santa e justa. Kwa kutembea katika maisha matakatifu. Remember that those that will go into heaven Lembrem-se are those that que have aqueles honored que the vão death para o and céu the são sacrifice aqueles Jesus que gave on the cross. honraram a morte e o sacrifício que Jesus deu para eles na cruz. Fez por eles na cruz. So heaven is called the city of the living God. Então o céu é chamado a You will be cidade in do that Deus one beautiful vivo. city that has Você no estará problem naquela whatsoever. linda Excellent city, cidade que não tem perfect nenhum city, problema, no crisis, uma no cidade crime, excelente, uma peace. cidade perfeita, Peace nenhuma crise, não tem morte, mas paz eterna. It's also known as the Mount Zion of God. O céu também é conhecido como o Monte Galatians Sião chapter de 4 verse Deus. 26. Gálatas 4:26. Ainda explorando o céu. E ele diz o But the seguinte: Jerusalem that is above. mas a Jerusalém do Galatians alto. chapter 4:26, I repeat. Gálatas 4:26, eu repito. It says, but the Jerusalem that is above Ele diz: mas a Jerusalém do is alto free. é And she is livre. our mother. E ela é a nossa It's a city mãe. free of sin. É uma cidade livre do It is free pecado. of violence. É livre de In the violência. world here, when you want to go to somewhere, No you mundo first aqui, must quando você consider quer ir many para alguém, factors. você tem que primeiro considerar muitos fatores. You must consider the fact that you might Você end tem up que in considerar an o accident on the fato road. de que você pode acabar em um acidente numa You must fear estrada. that thugs can kill you there. Você teme que os ladrões possam te And matar so the lá. book of Galatians chapter 3, Então, o livro de Gálatas, capítulo verse 13 3, says, no versículo 13, Christ ele redeemed us diz: from the curse of the law Cristo nos redimiu da maldição da by lei becoming a curse for us. quando ele se tornou maldição For por it nós. is written, Pois está cursed escrito: is everyone who is hung on a pole, on a tree, on wood. maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. He redeemed us. He redeemed us. That cursed is he that hangs on the cross. Translation, please. Que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, He numa redeemed cruz. us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. Ele nos redimiu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios através de Cristo Jesus, We para might que receive pela the fé promise of the Spirit, the promise of Abraham nós becomes pudéssemos receber a promessa de Abraão, que é o Espírito Santo. Então aqui também há a maldição do pecado. E ele diz que na Nova Jerusalém, no céu, não haverá mais maldição. Se você sabe o que a maldição do pecado tem feito com a terra, enquanto você está aqui, você está sentado aqui, de repente alguém levanta e corta alguém com um facão. De vez em quando, você ouve que alguém levantou e atirou em outra pessoa, alvejou alguém com uma arma. Alguém atirou em outra pessoa com uma arma. De vez em quando, você ouve que um país bombardeou outro país, matando pessoas lá. De vez em quando, você ouve que pessoas morrem de fome. Se você quer saber a maldição do pecado nesta vida, nesta terra, por favor, visite os cemitérios. O salário do pecado é a morte. Visite os necrotérios. E você vai ver pessoas normais que estão falando com você hoje aqui, e no dia seguinte ele está lá no necrotério apodrecendo, cheio de pus. Hoje está aqui falando
falando, amanhã está lá apodrecendo. Se você quer saber a maldição do pecado, visite os funerais onde as pessoas estão chorando e soluçando e chorando profundamente e desmaiando e gemendo nos funerais. Se você quer ver a maldição do pecado, visite os hospitais. Entretanto, em Apocalipse 22, versículo 13, ele diz, completando agora Gálatas capítulo 3, 13, nunca mais haverá maldição. Ele agora está falando a respeito daquela linda cidade de Deus, o céu, a cidade que você tem que desejar ir em uma base diária. Apocalipse 22, 3. Ele está falando da razão pela qual você deve andar em justiça, ser santo e rejeitar esta corrupção, esta podridão moral deste mundo. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará naquela cidade. Então, em outras palavras, não haverá enfermidade, não haverá doenças, não haverá cirurgias, não haverá câncer, não haverá remédios, não terá crianças morrendo de malária e as mães estão chorando e rolando no chão porque o filho dela morreu de malária. Não haverá corpos mortos retornando do campo de batalha, cadáveres. Ele está dizendo, não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus estará lá. E do Cordeiro, nosso Salvador. O trono deles estará naquela cidade. E os seus servos o servirão. Eles o verão face a face. Eles contemplarão a sua face e o nome deles estará na testa deles. E não haverá mais noite. Entretanto, nesta terra aqui, toda vez que cai a noite, você não sabe o que fazer. Você não sabe o que a noite vai trazer para você. Que ladrões virão para te matar. Que ladrões virão, bandidos virão para te matar. Aqueles que virão para quebrar a sua porta e entrar e levar as suas coisas. E ainda vão te bater com um metal na cabeça. Então ele diz, não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de candeia, nem da luz do sol. Pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão com Ele para todo sempre. Que lindas as promessas de Deus! E Ele está dizendo no livro de 2 Pedro, capítulo 3, que você tem que estar em grande antecipação, em grande ansiedade para ir lá. Você tem que estar em grande expectativa para chegar lá. 2 Pedro, capítulo 3. Abram comigo. 2 Pedro, capítulo 3. No versículo 13, ele diz: a grande expectativa, a grande antecipação. Mas de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. É por isso que o Senhor exige de vocês que vocês andem em justiça agora. Porque aquela Jerusalém para onde vocês estão indo, o céu de Deus é o lar dos justos. É o lar dos justos. E quem são estes justos? Isaías 66, 1. Ele diz o seguinte no versículo 3. Ele diz:
Anasema kwamba hivi Mas ndivyo Bwana assim asemavyo. diz o Heaven Senhor. is my throne. Mbinguni ni Versículo enzi yangu. 1. Again, O Isaiah céu é o meu 66, I'm trono. reading 1 to 3. Kitabu cha Isaya 66 Isaías nasema kwamba 66, eu vou ler do 1 ao 3. ili kwamba Para kuelezea descrever para vocês o céu, para dar para vocês um ímpeto, um desejo consumidor, uma grande expectativa, para que você possa ser atraído agora e é impelido a buscar o reino de Deus. Isaiah 66, 1, 3. Ele diz, Isaías 66, do 1 ao 3, This is what the sovereign Lord, the Yahweh of hosts, assim says. diz o soberano Deus, o Yahweh dos exércitos. Heaven is my throne, O céu é o meu and the trono earth is my footstool. e a terra o estrado dos Where meus is the house pés. you will build for me? Que casa vós me Where will my edificareis? resting place be? Onde é o lugar Has do not meu my hand descanso? made all these things? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta ao Senhor, o Yahweh dos These are the exércitos. ones I look on with favor. A estes são aqueles The que other eu version estimo says, e "These are olho the com ones I favor. esteem." Este é o que eu estimo. The other say, Outra "These are the versão. ones I honor." Em outra versão diz, este é The other say, aquele que eu "These are the ones honro. I love." Outra versão diz, este é The aquele other que say, eu "These are the amo. ones who are my elect." Outra versão diz, este é aquele que é o The meu other say, "These eleito. are my beloved, the ones that are Outra beloved versão to diz, me." este é o meu amado, aquele que é amado Those para who mim. are humble. Aquele que é Meaning the humilde, haughtiness you see in the church today. significando que a altivez que você vê na igreja hoje, altivez, isto é mortal. Ele diz que mesmo o céu é o seu These are trono, the ones he honors and he respects mesmo and que o loves. céu seja o trono dele, este é aquele que ele honra, respeita e ama. Aquele que é humilde e contrito de espírito. In Swahili, contrite means repentant. Em Swahili, contrito significa arrependido, que treme diante da minha That palavra. when the Lord does speak, Que quando o Senhor de fato fala, eles they tremem, listen to the Lord. eles ouvem ao Senhor, obedecem ao Senhor, eles obedecem ao Senhor, eles ouvem o Senhor e eles tremem pela palavra dele. Mas todo aquele que é orgulho, olha como orgulhoso, olha como ele descreve aqui. Como a igreja deste dia presente, eles dizem que eles possuem este prédio, esse edifício, eles pagaram aquela propriedade, compraram, não sei. A igreja deste dia presente, eles se vangloriam das suas possessões materiais. Universidades, eles compraram 10 andares destes edifícios. A igreja deste dia presente, eles dizem que eles possuem este edifício alto, eles possuem milhares de acres de terra. Eles dizem, nós possuímos, este hospital é nosso. Eles se orgulham diante de Deus. Por isso, eles não podem ouvir quando o Senhor envia um mensageiro, porque eles são autossuficientes. Ele diz, mas aquele que sacrifica um boi é como alguém que mata um homem, que comete um homicídio. E aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro como sacrifício. Aquele que traz uma oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como alguém que adora um ídolo de madeira, um deus ídolo de pedra. Eles escolheram seus próprios caminhos e se deleitam nas suas abominações. Por isso eu também escolherei um duro tratamento para eles. Eu gosto disso.
also will choose harsh treatment for them, meaning they have treated God Significando, harshly. eles trataram Deus duramente, então agora Deus diz, eu também escolherei tratá-los And I'll duramente. bring on them what they dread. E eu trarei sobre eles o que eles temem. For when I called, no one answered. Porque quando eu chamei, ninguém respondeu. Significando, quando eu chamei para o arrependimento, ninguém respondeu. Eles estavam ocupados demais, fazendo suas reuniões, fazendo coisas imorais, ocupados com seus programas. Não podem vir até o profeta de Yahweh, que trouxeram a nuvem de Deus à terra. Eles estão lá ocupados com seus próprios profetas. They had meetings for bonding. That the youth have to go and bond. Eles estão querendo se misturar, os jovens têm que ir e se misturar de uma igreja. E quando você pergunta, para onde vocês estão indo? Então, você descobre que aqueles jovens estão indo para um lugar que se chama o Portão do Inferno em Naivasha. Ai! Então você ouve que enchentes vieram e mataram 10 lá. Então quando você leva os seus filhos para este lugar, essa boate chamada Portão do Inferno, o que você espera? O que você espera quando você leva seus filhos? As enchentes vieram. Enquanto eles estavam lá naquele acampamento, no Portão do Inferno, inundações vieram e mataram eles. Então você diz, o que você espera? Você como igreja leva o seu filho para um lugar chamado Portão do Inferno? Ai! For those of you abroad, vocês no exterior, há um lugar aqui no Quênia, em Naivasha, chamado Portão do Inferno. and tourists are taken there. E os turistas são levados lá. Eu acho que é um acampamento, eu não tenho a menor ideia do que acontece lá. Mas ouve que as igrejas organizam os jovens e levam lá, e quando você ouve o tipo de pecado sexual que acontece lá, quando eles vão lá, é inacreditável. Os jovens da igreja, a igreja leva os seus jovens para este lugar, e o pecado sexual acontece lá. Portanto, eu os tratarei duramente. Então, por isso, eu também escolherei um duro tratamento para eles. E eu trarei sobre eles o que eles temem. Porque quando eu chamei, ninguém respondeu. E a única vez quando o Senhor chama, é quando Ele chama uma geração ao arrependimento. Quando o Senhor chama, normalmente Ele está chamando-os de volta para Ele mesmo. Quando eu chamei, ninguém respondeu. E quando eu falei, ninguém ouviu. Em outras palavras, quando ele falou sobre a vinda do Messias, ninguém prestou atenção. Eles seguiram seus negócios normais. No dia seguinte, você encontra as mulheres em mini-saias novamente e estão lá falando e flertando com os homens sem se preocupar. Eles estão procurando encontros, marcar encontros. Eles não se importam. Tomorrow, if you go into this town, amanhã, se você for a esta cidade, você vai encontrar mulheres que são cristãs. Mas se você olhar a veste delas, não há diferença entre elas e o mundo que não nasceu de novo. É isso que ele quer dizer quando ele diz, quando eu falei, ninguém me respondeu. Agora mesmo, o Senhor está falando alto e claro, o Messias está vindo. Ele está dizendo, o rei está vindo. Ele está chamando as nações ao arrependimento e chamando a igreja para retornar ao arrependimento. Mas ninguém prestou atenção. E os aleijados estão andando. E você vê que algumas vezes
Eles apreciam, mas eles sabem que aquele andar dos aleijados é uma repreensão, chamando-os ao arrependimento. Então eles se retiram. Na anasema Então ele diz Him also will choose harsh treatment of them. ya kwamba que yeye ele ndiye também atakayechukua escolherá um mkali kwa duro ajili yao. And tratamento they para did evil in eles, my sight. Na walifanya porque maovu eles mbele fizeram o zangu. que é And chose mal what diante de mim displeases me. Na kuchagua e kile a ambacho escolheram o que me kinanichukiza. Meaning they desagrada, openly came out to provoke significando God. That's what que you see eles in this vieram generation. abertamente para provocar a Deus. É isto que vocês veem nesta geração. So, talking about heaven, Então, falando a respeito do then you see céu, in Isaiah 66 that então he você says, vê em "Only the Isaías humble and 66 contrite in que ele spirit will diz: be with him somente up there." os humildes e contritos de espírito serão encontrados lá no céu. It is a tremendous tall order. It's a bar. É uma tremenda A ordem. yardstick, a standard benchmark of É uma God. tremenda barra, é um marco tremendo, é uma vara de medir de Deus. Ele diz que ele estará lá com os humildes, porque em uma base diária eles estão em antecipação, eles olham para o céu em grande expectativa. Matarajio makubwa. With great, Kitabu cha Ufunuo 21:22 he says the following. anasema Ele diz o yafuatayo. If you seguinte: read with me. Ukisoma pamoja se você nami, ler Sweet comigo, gospel. I'm literally o eating it. doce You see me swallowing evangelho, saliva. eu estou Beautiful gospel. In the middle literalmente of the morning, comendo, middle of the night. estou até In the engolindo a middle of the saliva, night. Hallelujah. lindo, no meio da manhã, no meio da noite, Na kumeza aleluia. mate. unaona ya kwamba ninakula na kumeza mate kabisa katikati mwa Ni usiku. mkate moja mkali moto sana. Ni mkate- It's hot bread from Ni heaven. mkate moja É mkali pãozinho sana, moto quente kabisa do kutoka céu. mbinguni. Revelation 21:27 it says. Kitabu cha Ufunuo Apocalipse 21:27, ele Again, Revelation diz, chapter 21 verse 27. novamente, Apocalipse 21, versículo 27, ele diz: 27 anasema ya kwamba lakini nada hakuna kitu chochote impuro kichafu Will enter that city. kitakachoingia katika naquela mji huo. cidade jamais entrará nada impuro, Wala hakuna yeyote nem atendaye mambo ninguém ya que aibu, pratique o que é deceitful, vergonhoso ou But only enganoso, those whose names are written in the Lamb's book of life. bali wale tu mas walio- unicamente aqueles bali wale tu cujos ambao nomes majina estão yao yameandikwa kwenye escritos kitabu cha no uzima livro cha da Mwanakondoo. vida do Isaiah Cordeiro. 24:23 before I explain that to you. Kitabu cha Isaías 24, 23, antes de eu escrever isto para vocês, Isaías 24, 23, abram comigo lá rapidamente, I like it por now causa because do all those who tempo. are going to work have gone to sleep. Eu gosto agora, porque aqueles que vão trabalhar, todos agora So foram I am dormir. not under pressure. Sasa siko chini ya msukumo. Então agora não estou mais sob Sasa pressão. ninaweza kuzungumza Eu na yale agora majira posso mengine ya falar wakati. com os outros Aleluia. fusos Aleluia. horários. Isaiah 24, Aleluia! Kitabu cha Isaia 24, Isaías 23 24, anasema- 23, moon ele diz, Will be dismayed. ele diz, anasema ya kwamba mwezi a utashangaa lua ficará humilhada na jua kuaibika. e o The Lord sol Almighty will envergonhado, Kwa maana Bwana mwenye nguvu zote pois o atawala Senhor dos exércitos reinará in no Jerusalem Monte Sião, em Jerusalém, with great glory. diante dos seus líderos com grande glória. Novamente, voltamos a Apocalipse 21, 27 agora. Uma hora muito poderosa na igreja, que nós podemos vir até vocês às 4 horas da manhã To prepare you all the time because nobody knows the hour. para preparar vocês em todo o tempo, porque ninguém sabe a hora. Ele diz, nada impuro jamais entrará naquela cidade, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso But ou only those enganoso, whose names are written in the Lamb's book of life. mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Do que é que o Senhor He está said there is falando no aqui? sin there. Ele está dizendo que There are não no há pecado struggles lá. of sin there. Não tem luta contra o There are no pecado lá. temptations you're struggling with here Não that are há going to make their tentação. way there. E então você está lutando aqui que algum What a pecado vai beautiful entrar. life where there are no temptations, Que vida where there is tão no sin. linda, onde não há tentação, onde não há pecado. He implies what he means is what you see in Revelation Isso 22:14. implica que o que você vê em Apocalipse 22, Blessed are 14. those who washed their robes.
Wamebarikiwa wale wafua Bem-aventurados Blessed are aqueles those who que wash lavam their as suas vestes. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que eles tenham direito à árvore da vida. É isso que ele quer dizer. E eles possam entrar na cidade pelas portas. Mas fora, ele diz, ficam os cães. E os que praticam feitiçaria e bruxaria. Aqueles que praticam estas coisas. Os que praticam imoralidade sexual, eles não vão entrar lá. Não tem imoralidade no céu. Aleluia! A imoralidade é o maior problema na terra, mas não vai entrar lá. Lá será uma vida pura. Não haverá assassinos. Os assassinos não serão achados lá. Você pode ter certeza que você vai viver toda a sua vida de eternidade. Vida eterna. Ninguém vai cortar a sua vida. Ai, aleluia. Vocês vão poder descansar lá naquele jardim. E ninguém naquele maravilhoso jardim. E ninguém virá para te matar. No, kwanza hakuna usiku pale. To begin with, there's no night there. Para começar, já não tem noite lá. I tell you. Eu digo, nós estamos tão acostumados com a noite. Ele diz que ninguém vai aparecer quando você está lá descansando. Então alguém coloca uma faca no teu pescoço e fala, agora me segue, senão vou te matar. Ninguém vai fazer isso com você lá. Anakuambia kwamba je unasikia hii, akuulize kwamba je unasikia hii, unahisi hii. Você sente aquela faca gelada no seu pescoço. Acorda assustado com uma faca, um metal gelado no teu pescoço. Não, ninguém vai trazer uma arma para você porque te viu descansando sozinho lá. Que linda e maravilhosa cidade de segurança. Se você está buscando segurança, este é o lugar para ir. Ele disse, fora ficam os cães e aqueles que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras. Ninguém vai construir um templo estrangeiro lá. Não haverá nenhum templo hindu, nenhuma mesquita islâmica, não haverá um templo budista. Aleluia, somente Jeová! Somente Jeová será adorado. Somente o nosso Deus, Ele será adorado lá. Somente o templo de Yahweh, o Santo Deus de Israel. Não haverá confusão lá. Não haverá assassinos lá. Não haverá idólatras. Nem ninguém que ama e pratica a mentira. Não serão achados lá. Ai! Então ele está dizendo que é uma linda cidade e que este é o povo. Então há pessoas que vão ser achados lá e outros que não serão achados lá. Ele diz que os que praticam imoralidade sexual não serão achados lá. Muito cuidado se você ama imoralidade sexual nesta vida. Isto vai te ferir, bebê. Vai te ferir, baby. Vai te ferir. Então, o livro de Mateus 25, ele diz o seguinte. Quando você lê do 1 até o 13, ele diz: 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Naquele tempo, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram nenhum óleo com elas. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas lâmpadas. O noivo demorou a chegar. E todas
wote Todas wakasinzia na ficaram kulala. tontas Wale com wanawake sono e wapumbavu na adormeceram. wale wenye Todas, busara wote as wakalala. sábias e At as midnight, the imprudentes. cry rang out. Usiku wa manane À pakawa na meia-noite kelele. ouviu-se Here's um the grito. bridegroom. Huyu hapa bwana Eis harusi. o noivo! Tokeni nje Saiam In para other words, the encontrá-lo. voice appeared, preparing the way for the Em coming of the outras, Messiah. em In other outras words, the one palavras, that is speaking uma with you voz apareceu appeared preparando into uma the voz scene. para preparar o caminho do Messias. Em outras palavras, este que está falando com vocês aparece em cena. Em outras palavras, aquele que prepara o caminho. Este, de quem está escrito aqui no versículo 6, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para o encontrá-lo. Então ele está dizendo que este que está falando com vocês agora entra em cena e anuncia para vocês que ele viu o Messias vindo. Prepare o caminho. Nimemuona Masia akija, andaeni njia. Verse 6 defines the ministry of he that speaks O with you. versículo 6 define o ministério deste que está falando com Defines my vocês. ministry, says the Lord here. Define o meu ministério, diz o Senhor aqui. At midnight, the cry rang out. Usiku wa manane À pakawa na meia-noite kelele. ouviu-se um Cry rang grito. out means I have seen the wedding rings prepare. Hiyo kelele ilionyesha Este grito kwamba significa: nimeona eu vi as alianças de casamento, preparem-se. Eu vi os gloriosos degraus do céu, I've seen the preparem-se. glory of God coming, prepare. Eu vi a glória de Deus vindo, I've seen the New Jerusalem, preparem-se. prepare. Eu vi a Nova Jerusalém, preparem-se. Eu vi a condição eterna, prepare-se. Jesus Christ is coming back Yahweh soon. falou comigo por voz e ele disse: Jesus Cristo está voltando brevemente, em breve. Todas estas conversas, Deus Pai está tendo comigo a respeito da vinda do Messias, estão inscritas aqui em Mateus 25, versículo 6. Estão todas inseridas aqui. Em outras palavras, este ministério é definido por Mateus 25, versículo 6. At midnight the cry rang out. Usiku wa manane pakawa À na kelele. meia-noite Here's ouviu-se the um grito. bridegroom, come out to meet him. Huyu hapa bwana O harusi noivo tokeni se nje aproxima, mlangoni. saiam para encontrá-lo. Ndipo wale wanawali wote Então todas wakaamka as virgens acordaram na kuzitengeneza taa e prepararam as suas lâmpadas. Wale wapumbavu As wakawaambia insensatas wale disseram Give às us some of prudentes: your oil. tupatieni mafuta yenu dê-nos um kidogo. pouco do seu Lamps are óleo, going out. Taa zetu pois as zinazimika. nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: There may not be não, enough for both us and you. Kwa maana hayatutoshi pois sisi pode na ser que ninyi não pia. haja suficiente Instead, you para go nós out e para there to those who vocês. sell and buy some for yourselves. Badala yake, Mas afadhali vão mwende huko comprar nje óleo kwa para wauzaji vocês mkajinunulia mesmos, mafuta daqueles que yenu wenyewe. vendem. But meanwhile, while they were on their way to buy the oil, Lakini wao Mas walipokuwa wakienda saindo kununua elas mafuta, para The comprar o bridegroom óleo, arrived. bwana harusi o akafika. noivo the virgins who were chegou. ready went in with him into the wedding banquet. As Hallelujah. virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. And the door Aleluia! was shut. Na mlango E a ukafungwa. porta foi fechada. Cerró la puerta. O próprio Senhor fechou a Later, porta. others also came. Lord, Lord, they said. Mais tarde vieram as outras também e disseram: Senhor, Senhor, Open for us. Tufungulie mlango. abra-nos But the a Lord himself porta. replied, Lakini Bwana Mas o mwenyewe próprio akajibu, Senhor Truly, respondeu: truly, I tell you the truth. Amin, amin, Em nawaambia verdade, eu vos digo, eu não conheço vocês. Mas lembrem-se na igreja. Lakini Bwana hakuwajua. Naqueles na igreja, o Senhor não os conhece. Se você não está andando em santidade, se você está no pecado mundano deste mundo, Na uko kanisani, e você está dentro da igreja, o Senhor diz: eu não te conheço. Ele somente conhece aqueles que honram o sacrifício dele no Calvário. Can somebody put the air conditioning on? Therefore, keep Alguém watch. pode ligar o ar-condicionado? Portanto, Because you do not know vigiem, the day or the hour. Kwa sababu porque hamjui siku vocês wala não saa. sabem o dia nem a hora. Então, o que é que eu estou dizendo aqui a respeito do céu? Ninasema Eu estou Heaven is dizendo a non-stop, continuous banquet. que o céu é um Hallelujah. contínuo, ininterrupto banquete
banquete e festa, celebração eterna, banquete eterno, aleluia, de festejando e celebrando e cerimônias, enquanto o resto estarão queimando no lago de fogo eternamente. Ai! Nobody can err on this. Hakuna mtu yeyote anayeweza Ninguém kukosea pode haya. errar Everybody nisto. can prepare in holiness and Todos enter the podem se kingdom of preparar Yahweh. em My santidade friend, my sender, e entrar my no Father, reino de my Yahweh, Lord and my meu God. amigo, aquele que me enviou, meu Pai, meu Senhor e meu Deus. Bwana wangu na baba yangu. He's saying heaven is a non-stop celebration. Ele está I am dizendo shocked. que o céu é uma celebração ininterrupta. Estou chocado. While hell is non-stop torment. Enquanto que o céu, enquanto que o inferno é um tormento ininterrupto, isto é inacreditável. Lucas 23, 43. Then start 42 says, then he said, Vamos começar no 42. Então ele disse: Jesus, Yesu, remember Jesus. me when you come into your kingdom. nikumbuke lembra-te de mim quando entrares no teu Jesus reino. answered him on the cross, remember. E Jesus lhe respondeu na cruz, lembram? Em verdade eu lhe digo, hoje, não amanhã, não na semana que vem, não no ano que vem, hoje, não 10 anos mais tarde, hoje, não amanhã, hoje, você estará comigo no paraíso. Paraíso! Então o céu é paraíso! Paraíso é um lugar sofisticado, onde é muito caro e muito exclusivo para um povo muito especial poder desfrutar. Aleluia! Paraíso! Heaven is paradise. O céu é o paraíso! Aleluia! Podemos voltar com um pequeno intervalo de adoração. Então, uma pequena reunião com os bispos. Quando nós voltarmos, pegue e faça um intervalo, pegue uma bebida, uma água com os bispos. Aleluia! Toma uma Coca-Cola ou um suco com os bispos que eu estou hospedando aqui hoje. As the cameras are on them before I set off. Enquanto as câmeras estão sobre eles antes de eu sair. Então vamos fazer um pequeno intervalo. Quando eu voltar com os bispos, nós vamos ir então. Como você se prepara para ir para o céu? Aleluia! Se o céu é tão lindo assim, como você se prepara para ir para o céu? E nós vamos continuar nos preparando até aquele dia chegar. Nós vamos continuar nos preparando até aquele dia chegar, continuamente. Que os bispos cumprimentam vocês, saudando vocês. Aleluia. Obrigado, arcebispo Sênior, por trazer toda esta delegação aqui. Moshimio Akabingo, General Chaka Wandeira,